Era uma manhã fria, cinzenta e chuvosa em Willow Creek. O tipo de dia em que o mundo parece querer te engolir. As ruas estavam molhadas, os carros passavam em alta velocidade. E ninguém parecia notar o jovem homem sentado na calçada, encostado em um velho poste de luz. Seu nome era Lucas Silva, 20 anos. E naquele momento, ele não tinha absolutamente nada. Lucas era um garoto comum, cresceu em uma casa simples, com uma mãe guerreira e um pai ausente. Desde muito jovem aprendeu a se virar, fazer pequenos trabalhos de bairro, cortar grama, lavar carros, vender limonada. Mas quando sua mãe faleceu vítima de uma doença súbita, a vida dele virou do avesso, não havia mais ninguém. O aluguel atrasado levou embora a pequena casa onde cresceu. As poucas economias que tinha foram gastas em um funeral simples, mas digno. Ele passou a viver de favor com conhecidos por um tempo, até que as portas foram se fechando uma a uma. Quando percebeu, estava sozinho, com uma mochila nas costas, 2 pares de roupa e uma carteira vazia. Sua nova casa era uma velha cabana abandonada nos limites da cidade. Sem luz, sem água, com goteiras por todos os cantos e o chão coberto por folhas, terra e restos de móveis quebrados. As primeiras noites foram as piores. O frio cortava como faca, Lucas dormia encolhido, usando jornais como cobertor, e acordava com dores no corpo e a barriga vazia. Ele revirava latas de lixo em busca de algo para comer. Muitas vezes não achava nada além de restos podres e moscas. Mas ele não tinha opção, passou a evitar as pessoas. Envergonhado, humilhado por viver como um indigente. Mas mesmo ali, no fundo do poço, algo dentro dele ainda não tinha se apagado. Na noite mais fria do mês, com o estômago doendo e os olhos cheios de lágrimas, Lucas fez uma promessa a si mesmo. Eu vou sair disso, nem que seja rastejando. Nem que demore anos, mas eu vou levantar. Na manhã seguinte, ele levantou mais cedo. Lavou o rosto com a água de uma poça. Vestiu a camisa menos suja que tinha e foi bater de porta em porta, procurando qualquer tipo de trabalho. Foi rejeitado várias vezes, riram da aparência dele, do cheiro, do jeito cansado, mas ele não desistiu. Até que em um mercadinho decadente, um senhor velho, mal-humorado, chamado Senhor Almeida, deu a ele uma chance, limpar os banheiros e descarregar caminhões por uma miséria de pagamento. Era um trabalho duro, nojento, cansativo, mas era um começo. Lucas aceitou sem pestanejar. Os primeiros dias no mercadinho foram brutais. Lucas chegava cedo, antes do sol nascer. E era o último a sair, seu uniforme era uma calça manchada, uma camisa velha de doações e um avental encardido que o senhor Almeida dizia ser protocolo de higiene. Na prática, ele era tratado como invisível, ou pior, como lixo humano. Limpava banheiros imundos, retirava sacos de lixo cheios de comida estragada. Empilhava caixas pesadas até suas costas arderem. O cheiro das mercadorias vencidas, o ambiente abafado do depósito, a frieza dos clientes, tudo fazia parte da rotina. E no fim da semana, seu pagamento mal cobria uma refeição por dia. Mas para Lucas, cada moedinha era ouro. Ele traçou uma regra: sobreviver com o mínimo. Um pão velho e uma garrafa de água por dia. O que sobrava ele guardava, não gastava com nada supérfluo. Dormia na mesma cabana ainda fria, ainda cheia de buracos, mas agora com uma manta que achou jogada num container. Colocou pedras para tapar as frestas do chão. Limpou como pôde aos poucos. Aquele lugar começou a ter um pouco do cheiro dele, do esforço dele. Com o tempo, aprendeu a conhecer o horário em que os mercados jogavam fora restos ainda aproveitáveis. Descobriu o valor do arroz velho, do pão amanhecido, da fruta machucada. Aprendeu a ferver a água da chuva, a esquentar comida usando uma lata e um pouco de álcool. Virou um sobrevivente urbano. Mas dentro dele havia mais. Durante as poucas horas vagas, Lucas caminhava pelas ruas, olhando as janelas das casas com luzes acesas. Pessoas bem vestidas jantando em mesas bonitas. Sorrindo com suas famílias, ele não os invejava. Ele os estudava. O que será que essas pessoas fizeram para chegar até ali? Pensava. Foi numa dessas caminhadas que encontrou algo que mudaria tudo: um jornal velho, largado em uma parada de ônibus. No meio das páginas, um anúncio pequeno e quase apagado chamou sua atenção. Curso gratuito de jardinagem, vagas limitadas, início imediato. Lucas encarou aquelas palavras como um sinal. Algo dentro dele pulsou forte. Ele não sabia nada sobre plantas, mas sabia que era a única chance de aprender algo novo. Algo que pudesse valer mais do que esfregar pisos sujos. No dia seguinte, com as mãos cheias de calos e os olhos pesados de sono,
Ele chegou cedo, esperou na porta por horas. E quando as aulas começaram, ele estava lá, sentado na última cadeira, com o caderno mais velho e um lápis quebrado. O mais pobre da sala, o mais determinado. Naquele instante, Lucas deu o primeiro passo para deixar de sobreviver e começar a viver. O curso de jardinagem era simples, mas para Lucas parecia uma universidade de outro mundo. Ele nunca tinha tido a chance de estudar algo assim. O cheiro da terra, das flores, das folhas, despertava nele algo que ele não sabia explicar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia orgulho de estar em algum lugar. As aulas aconteciam 3 vezes por semana, num pequeno centro comunitário. Eram dadas por Dona Clarice, uma senhora de cabelos brancos. Voz doce e mãos firmes, ela percebia em Lucas algo diferente. Enquanto os outros alunos pareciam estar ali por obrigação, Lucas era o único com os olhos atentos, anotando cada palavra, cada dica, cada técnica. Mesmo exausto do trabalho, ele jamais faltava. Em casa, ou melhor, na cabana, ele começou a praticar com o que tinha. Pegava latas velhas, enchia-as com terra da beira da estrada e plantava sementes que encontrava em restos de frutas e legumes. A cabana, antes escura e fria, agora começava a ter um toque de verde. Uma vida brotava junto com ele. Dona Clarice, vendo seu esforço, chamou-o de lado um dia. Lucas, você tem talento com a terra. Já pensou em fazer disso um trabalho? Ele hesitou, tinha medo de arriscar, de perder até o pouco que tinha. Mas aquela pergunta ficou ecoando em sua cabeça durante dias. Então ele teve uma ideia. Pegou todo o dinheiro guardado, que não era muito, e comprou um par de luvas novas, uma tesoura de poda e um pequeno saco de adubo. Era o início do seu investimento. Foi até a vizinhança, de porta em porta, oferecendo serviços simples: podar arbustos, cuidar de jardins, retirar ervas daninhas. A maioria das pessoas recusou. Algumas até zombaram da aparência dele. Mas uma senhora, a Dona Yolanda, viúva e de idade avançada, aceitou. Disse que seu jardim estava abandonado há anos. Lucas passou a tarde inteira ali, limpando, podando, organizando. Ao final, o jardim parecia outro. Dona Yolanda ficou emocionada e deu a ele um pagamento justo e um pedaço de bolo. A sensação foi indescritível. Naquele dia, Lucas voltou à cabana com mais dinheiro do que ganhava em uma semana no mercadinho. E com uma esperança acesa no peito. Estava começando. O trabalho no mercadinho continuava. Ainda era pesado, ainda pagava mal. Mas agora Lucas tinha algo mais. Algo dele, um sonho plantado. E estava começando a florescer. Depois do primeiro serviço com Dona Yolanda, ela fez algo que valeu mais do que dinheiro. Recomendou Lucas para suas amigas, senhoras da vizinhança aposentadas, com jardins mal cuidados e filhos distantes. Era o público perfeito. Em pouco tempo, Lucas começou a fazer pequenos serviços em várias casas. Cortava grama, arrancava ervas daninhas, plantava flores, revitalizava espaços. Às vezes era pago em dinheiro, outras em comida, mas ele aceitava tudo. Sabia que cada gesto era um tijolo no caminho da sua reconstrução. E então, numa tarde de domingo, sentado na beira da cabana, com um caderno surrado no colo, ele escreveu 3 palavras grandes na capa: Jardins do Lucas. Aquilo não era só um nome, era um propósito. A cada cliente novo, Lucas aprendia mais. Estudava à noite, com livros emprestados da pequena biblioteca pública. Aprendeu sobre solo, drenagem, poda artística, compostagem e até sobre plantas exóticas. Criava pequenos projetos num caderno. Desenhava melhorias nos quintais e jardins com uma precisão que impressionava. Mas nem tudo era simples. Alguns vizinhos não aceitavam sua presença por ali. Achavam estranho aquele rapaz sujo de terra andando pelos bairros mais nobres. Sofreu olhares tortos, comentários maldosos. Desconfiança. Uma vez, um segurança o expulsou de uma calçada, achando que era mendigo tentando invadir uma casa. Mas Lucas já tinha aprendido: cada pedra no caminho podia virar degrau. Guardando cada centavo, ele começou a montar uma caixa de ferramentas mais completa. Comprou uma enxada pequena, uma mangueira usada, um chapéu de palha para proteger-se do sol escaldante. E com o que sobrou, comprou tinta branca e pintou uma placa de madeira velha. Jardins do Lucas, cuidado com amor. Telefone não tem. Contato boca a boca. Fixou a placa na frente da cabana. Alguns riram, outros começaram a levar a sério. E ele também. Agora Lucas não era mais só um sobrevivente. Era um jardineiro, um profissional.
Um sonhador em ação e pela primeira vez. Sentia orgulho ao se olhar no espelho mesmo que o espelho fosse apenas um pedaço de vidro quebrado preso à parede de madeira. Na cabana, entre as plantas que ele mesmo cultivava em latas e vasos improvisados. Ele respirava fundo todas as noites e dizia baixinho: ainda estou longe, mas já não estou onde comecei. Depois de algumas semanas, ganhando a confiança da vizinhança, Lucas recebeu um convite inesperado, o dono de uma grande casa. O senhor Marcos precisava de alguém para cuidar do seu extenso jardim. Não era um serviço pequeno, e o pagamento seria muito maior do que ele já recebera antes. No entanto, havia uma condição: Marcos queria resultados rápidos e perfeitos, sem margem para erros. No primeiro dia, Lucas chegou cedo, cheio de vontade, mas o jardim era enorme, com plantas exóticas que ele nunca tinha visto, arbustos desordenados e até algumas áreas tomadas por ervas daninhas agressivas. O relógio parecia correr contra ele. Durante o trabalho, Lucas percebeu que suas ferramentas e conhecimentos ainda eram insuficientes. Tentou podar uma roseira, mas acabou arrancando um galho importante. Tentou cuidar de um canteiro de flores, mas a terra estava muito seca e dura. Marcos, impaciente, ficou observando e não escondeu sua insatisfação. No fim do dia, o homem o chamou para uma conversa direta. Você sabe que paguei bem, mas esperava mais. Lucas, se não melhorar rápido, vou procurar outra pessoa. As palavras cortaram Lucas como uma lâmina. Por um momento, pensou em desistir, em voltar para o mercadinho e esquecer esse sonho. Mas então lembrou da promessa que fez a si mesmo na cabana fria, no fundo do poço. Respirou fundo, enxugou o suor da testa e respondeu com firmeza: eu sei que ainda tenho muito a aprender, Senhor Marcos, mas vou me dedicar como nunca para que o Senhor fique satisfeito. Pode contar comigo. Nos dias seguintes, Lucas fez tudo diferente. Chegava ainda mais cedo, pesquisava sobre as plantas que desconhecia. Pedia conselhos à dona Clarice. E até usava seu pouco dinheiro para comprar adubo e ferramentas melhores. Pouco a pouco, o jardim foi se transformando. Os arbustos ganharam forma, as flores começaram a brotar. E o espaço, antes abandonado, passou a encantar quem passava pela rua. Marcos viu a mudança e, no final do mês, chamou Lucas para um novo acordo, com um aumento no pagamento e a promessa de indicar seus serviços para amigos importantes. Foi o primeiro grande teste que Lucas enfrentou e venceu. Depois daquela vitória inicial com o Senhor Marcos, Lucas sentiu pela primeira vez um lampejo de esperança verdadeira. Talvez, finalmente, sua vida estivesse mudando de rumo. O trabalho na jardinagem ia se expandindo. A confiança na comunidade aumentava. E ele começava a imaginar um futuro diferente com uma casa. Uma vida digna, até mesmo conforto. Mas como a vida raramente é um caminho reto, o destino tinha outros planos. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Lucas voltou para sua cabana exausto. A pequena luz que iluminava o interior trêmulo da velha construção mal conseguia afastar as sombras. Ele se sentou no chão, encostado na parede de madeira, e fechou os olhos por um instante. Foi então que ouviu uma voz profunda, quase como um sussurro vindo do silêncio, que reverberou no ar ao seu redor. Lucas, você luta, você sofre, mas a vida insiste em punir. Ele abriu os olhos tenso, procurando a origem daquele som. A cabana estava vazia, apenas o vento frio batia nas frestas. Quem está aí? Perguntou com a voz trêmula. Eu sou Moloque, respondeu a voz, com uma força sobrenatural que parecia carregar séculos de poder e dor. O esquecido, o antigo, o que governa as chamas do destino. Lucas engoliu seco, o coração batendo acelerado. Aquele nome despertou algo em sua memória: histórias antigas, lendas sombrias, menções assustadoras da Bíblia. Um Deus antigo, temido e esquecido pelo tempo. Por que você me chama? Ousou perguntar apesar do medo. Porque você está cansado, Lucas. Porque a miséria, o frio, a fome, o desprezo, o peso da vida o esmagam. Eu vejo sua luta e ofereço algo que poucos ousaram aceitar. A voz se aproximou, como um fogo invisível queimando a escuridão. Um pacto, uma chance de poder, de riqueza, de liberdade, mas como todo pacto, tem preço. Você está disposto a pagar? Lucas hesitou, o peso de anos de sofrimento apertava seu peito. A dúvida e o medo brigavam com o desejo de mudar, de se libertar daquele ciclo sem fim. O que eu preciso fazer? Perguntou finalmente. Venda sua alma, disse Moloque, a voz tornando-se um rugido baixo. Seja meu emissário no mundo dos homens. Eu te darei riquezas, influência. Uma vida que jamais sonhou, mas nunca mais será o mesmo.
Lucas fechou os olhos, sentiu o ar faltar. Pensou em sua mãe na cabana. No frio, na fome que nunca o abandonava. Pensou em cada noite sem dormir, em cada humilhação. Então, em silêncio, ele decidiu: eu aceito. A cada dia que passava, Lucas se afastava mais da vida dura que um dia teve. O pacto sombrio feito com Moloque parecia de conceder uma energia incansável. Uma sorte quase sobrenatural nas negociações. No seu escritório moderno, com paredes de vidro e vista para a cidade, ele recebia clientes em meio a carros reluzentes e modelos caros. As vendas eram uma sequência de vitórias, fechava negócios impossíveis. Negociava como um mestre e multiplicava o dinheiro em sua conta bancária. Então chegou o dia decisivo. Uma venda gigantesca. Um empresário influente e misterioso queria comprar uma frota inteira de veículos para sua empresa. Lucas negociou com seu sorriso confiante. Um contrato milionário no momento em que assinou. O mundo parecia se curvar a seus pés. A notícia da grande venda correu rápido. E Lucas passou a ser visto como um fenômeno. Um verdadeiro self-made man. Riqueza, fama e poder estavam finalmente ao seu alcance. E com isso vieram as mulheres. Luxuosas festas em coberturas. Jantares em restaurantes exclusivos. Convites para eventos de alta sociedade, tudo isso atraía muitas interessadas. Mulheres belas, elegantes e envolventes, que sorriam para ele com brilho nos olhos e planos nas mãos. Lucas sabia que muitas estavam ali pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, mas não se importava. Ele escolheu com cuidado, observava, analisava, testava, e no meio daquele turbilhão uma mulher se destacou. Ela se chamava Isabela, uma mistura de charme, inteligência e ambição, com um olhar que parecia enxergar além das aparências. Diferente das outras, não o bajulava de forma exagerada. Não o tratava como um prêmio, mas como um parceiro. Lucas decidiu que ela seria a sua. Juntos, eles formaram uma dupla poderosa. Isabela não apenas brilhava ao seu lado, mas também ajudava a alavancar os negócios, sugerindo estratégias, contatos e até negociando em momentos decisivos. Lucas, agora vestido em ternos caros e carros de luxo, com uma vida que ele jamais imaginou, sentia o gostinho da vitória completa. Mas em algum canto obscuro da sua mente, ele sabia tudo aquilo tinha um preço, que ele ainda não conseguia ver. Por enquanto, ele era o rei do jogo. Os anos passaram como um filme acelerado na vida de Lucas. 3 anos se passaram desde a grande venda que mudou tudo. E ele se tornou sinônimo de sucesso e luxo. Sua empresa de venda de carros cresceu. Virou uma das maiores da região. Lucas agora comandava frotas. Tinha parcerias com fabricantes e bancos. E sua conta bancária parecia não ter fim. As festas, os jatos particulares. As viagens para destinos exóticos. Os carros importados, tudo fazia parte do seu cotidiano. Isabela, sempre ao seu lado, brilhava ainda mais. Eles formavam um casal poderoso. Admirado e invejado, Lucas comprou uma mansão enorme com vista para a cidade, decorada com móveis modernos e obras de arte caras. O passado na cabana parecia um sonho distante, quase uma memória estranha. No meio dessa vida reluzente, no entanto, algo parecia sempre se mover nas sombras. Numa dessas noites luxuosas, durante uma festa grandiosa em seu próprio terraço, com os melhores convidados, músicas vibrantes e taças de champanhe, uma presença inesperada chegou. Um homem elegante, vestido com um terno escuro impecável, cabelo escuro e olhar penetrante. Aproximou-se de Lucas com um sorriso misterioso. Lucas Silva, disse ele com voz calma, quase hipnótica, faz tempo que não nos vemos. Lucas franziu a testa, sentindo uma pontada de inquietação. Algo naquele homem o deixava alerta, como se conhecesse algo além do que ele podia entender. Quem é você? Perguntou, tentando manter a compostura, mas sentindo o coração acelerar. O homem se apresentou com um nome falso, uma persona polida e charmosa. Durante a festa conversaram brevemente, e Lucas não conseguiu tirar os olhos daquele visitante. Mais tarde, quando a festa estava quase no fim, o homem afastou-se para um lugar mais reservado, e então revelou sua verdadeira identidade. Eu sou Moloque, disse ele, com um brilho antigo nos olhos. O mesmo que você conheceu na escuridão da sua cabana. Lucas engoliu em seco, o que antes era um sussurro. Agora estava diante dele, real, impossível de ignorar. Vim lembrar um compromisso, continuou Moloque. Olhando fixamente, quero que você tenha um filho. Um herdeiro para carregar seu nome. E minha aliança, quando a criança nascer eu voltarei.
Sem conseguir responder, Lucas sentiu uma mistura de medo, fascinação e confusão. A vida que ele construiu parecia estar à beira de uma nova virada. Moloch desapareceu na noite, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos e o peso de uma promessa que ele não sabia se podia ou queria cumprir. Depois da noite da festa, Lucas ficou dias refletindo sobre o que tinha acontecido. A figura de Moloch, agora em carne e osso. Elegante, poderoso, respeitoso e acima de tudo. Sempre fiel ao que prometeu, ficou gravada em sua mente. Ele jamais o traiu, jamais exigiu mais do que foi acordado. Não pediu sangue nem destruição. Apenas um filho, apenas continuidade. E aquilo fazia sentido. Se ele me deu tudo, por que não confiar novamente? Meses depois, Isabela anunciou a gravidez. A notícia foi celebrada com festa, presentes e manchetes. O nome Lucas Silva agora era associado não só ao império de automóveis, mas também à construção de um legado. 9 meses depois, nasceu Miguel Silva. Um menino forte e saudável, com olhos intensos e tranquilos. Lucas o segurou nos braços e, mesmo sem dizer em voz alta, sabia, Moloch estava presente em algum lugar observando. O tempo passou, Lucas se tornou um pai dedicado. Protegia Miguel como um leão, cercando de tudo que o dinheiro podia comprar: conforto, segurança, educação, futuro. Isabela, embora não soubesse da origem sombria daquela fortuna, sentia algo místico envolto na presença do marido, uma aura de poder que nunca desvanecia. Até que, numa tarde ensolarada no jardim da mansão, enquanto Miguel brincava com um carrinho luxuoso de controle remoto, Moloch apareceu novamente, vestido em linho claro. Com um ar calmo e elegante, caminhou em silêncio até onde Lucas observava seu filho. Ele está crescendo bem, disse Moloch, com um sorriso leve. Lucas apenas assentiu, já não havia medo. Já não havia dúvida, Moloch não era uma ameaça, era parte da história. Vim fazer a próxima proposta, continuou. Lucas, você sabe que sua alma já me pertence, mas e depois de você? Lucas respirou fundo, encarando seu filho de longe. Você quer a alma do meu filho? Perguntou direto. Apenas para que ele continue o que você começou. Moloch se virou para ele, se aceitar. Miguel viverá uma vida de glória. Poder, mulheres, riquezas, influência. E quando ele completar 18 anos, entenderá tudo, terá consciência do pacto. E como você, decidirá se dará continuidade ao legado. Lucas ficou em silêncio, a brisa tocava seu rosto. E o som do riso de Miguel cortava o ar como uma lembrança da inocência que estava prestes a ser selada. Mas Lucas já sabia sua resposta. Eu aceito. Moloch sorriu, satisfeito, apertou a mão de Lucas como um amigo de longa data e disse: quando ele completar 18, eu voltarei e você terá construído uma linhagem eterna. A família Silva será um império eterno, enquanto o pacto continuar. Sem alardes, Moloch partiu. Desde então, Lucas viveu sua melhor fase. A fortuna aumentava como nunca antes. Seus negócios se expandiram para fora do país. Criou uma fundação de caridade para manter as aparências e proteger sua imagem. Ajudou Isabela a lançar sua própria marca de luxo e cuidou de Miguel com dedicação quase religiosa. Era como se o universo trabalhasse a seu favor. E Lucas sabia por quê. Agora não era mais apenas um homem rico. Ele era o primeiro de uma linhagem eterna de poderosos, ligados a uma força muito mais antiga que o mundo moderno. E isso era só o começo. O tempo passou como um sopro dourado sobre a mansão do Silva. A fortuna, agora incontável, estendia seus tentáculos por vários setores: automóveis, imóveis, tecnologia, criptomoedas, moda. Lucas se tornara mais que um empresário, era uma lenda viva. E Miguel, o filho escolhido, cresceu como um príncipe moderno. Teve a melhor educação, treinamentos exclusivos, viagens pelo mundo, vivências nas artes, nas ciências e nos jogos de influência. Era inteligente, ambicioso e, acima de tudo, filho de Lucas. Mas ele também sentia, algo observava. Aos poucos, sonhos estranhos começaram a visitá-lo. Chamas em corredores sem fim. Sussurros de uma voz que parecia de conhecer antes mesmo de seu nascimento. Ele via um homem elegante de longe. Nas multidões, sempre o mesmo terno escuro. Olhos intensos, sorriso discreto. No dia em que Miguel completou 18 anos, uma festa majestosa foi realizada nos salões dourados da Mansão Silva. Políticos, empresários, celebridades, todos presentes, mas Lucas estava inquieto. Ele sabia que hoje seria o dia. Quando a madrugada caiu e os convidados começaram a partir,
Lucas pediu que Miguel o acompanhasse até o antigo Jardim dos Fundos, o mesmo lugar onde Moloque aparecera pela última vez. A noite estava silenciosa. E então ele apareceu, vestido como sempre elegante, com um leve brilho que não vinha de nenhuma luz natural. Parecia não ter envelhecido nem um dia. Miguel ficou paralisado, reconheceu o homem. O mesmo dos sonhos, o mesmo olhar que o acompanhava por anos. Olá, Miguel, disse Moloque. Eu estive com você desde o começo. Lucas se manteve firme ao lado do filho, mas em silêncio. Você nasceu de um pacto, seu pai entregou sua alma a mim. E em troca ergueu um império. Agora chegou sua vez de escolher. Miguel arregalou os olhos, a revelação caiu como um raio. Um pacto, uma alma vendida, ele olhou para Lucas que apenas assentiu. Ele está dizendo a verdade e graças a isso. Você tem tudo o que tem hoje. Lucas falou com calma agora. A escolha é sua como foi minha. Moloque estendeu a mão sem pressa. Miguel, se aceitar, terá tudo o que quiser. Poder, riqueza, mulheres, respeito. Glória, viverá como um rei no mundo dos homens. E quando sua hora chegar, o próximo da sua linhagem terá o mesmo direito. Miguel olhou para as palmas das próprias mãos. Sentiu o peso do sangue que corria em suas veias. A alma dele já tinha sido prometida. Desde o nascimento, já era parte de algo maior. Mais antigo que qualquer contrato humano. E então, com um passo à frente, ele aceitou. Moloque sorriu como quem fecha um ciclo. Então está feito, a linhagem continua. A marca será passada, geração após geração. Enquanto houver descendência, haverá realeza. Ele tocou a testa de Miguel com um dedo. Um selo invisível brilhou por um breve instante, e depois sumiu. Lucas olhou para o filho, orgulhoso. Não havia mais dúvidas, o império do Silva jamais cairia. Não enquanto Moloque reinasse nas sombras. Naquela noite, pai e filho retornaram para a mansão. Mais ricos, mais fortes, mais próximos do que nunca. O mundo dormia, ignorante. Mas uma nova dinastia havia sido confirmada. E o fogo do antigo jamais se apagaria.